Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca da manipulação, né? Muitas vezes quando você se torna vítima e não percebe, e quando você percebe que já foi ludibriado, já é totalmente tarde. E quais são as características, né, dessas pessoas que são totalmente manipuladoras? Muitas vezes, tá, há pessoas que são manipuladoras e que não são narcisistas, são egoístas. Por quê? O narcisismo é um transtorno, tá bom? Ou seja, é um ato repetitivo, né? Faz parte constituinte da pessoa. Uma pessoa que é estritamente egoísta, que tem essa diferenciação, é uma pessoa que tem uma má índole. Não que o narcisista não tenha, o narcisista tem, mas no caso dele, tá, é patológico. Ele não consegue, na verdade, se identificar com a dor do outro. O egoísta, ele consegue se identificar, mas também ele está pouco se lixando, tá, para o sofrimento do outro. Então, o egoísta, ele à primeira vista, tá, ele é uma pessoa totalmente encantadora, né? Ele é um galanteador ou uma galanteadora e é sedutora, né? Então essas pessoas fazem de tudo, na verdade, para te conquistar, né? Eles criam um falso elo com você, do qual você se abre para essa pessoa, você fica totalmente vulnerável. Porque a amizade, na verdade, ela se identifica mais com a questão de vulnerabilidade, né? O amigo sempre compartilha, tá? Tanto as mesmas alegrias quanto as mesmas dores, né? É uma espécie de irmão a amizade, né? Porque, conforme diz a etimologia da palavra, amigo é aquele que protege o outro. Se verificarmos, por exemplo, no contexto grego, a amizade, na verdade, é uma espécie de escudo que você tem para proteger uma pessoa que tem a mesma ideia, o mesmo pensamento que o seu. Então, o amigo, na verdade, ele sabe, por exemplo, todas as mazelas do outro. Ele tem todo o poder de destruir aquela pessoa que lhe abriu o coração, mas ele não o faz, porque o seu elo com essa pessoa é muito forte. Há uma identificação, tá bom? No mesmo caráter, no mesmo elo, no que diz respeito ao sofrimento. Então, o egoísta, à primeira vista, ele é galanteador, ele é sedutor, tá? Ele faz de tudo para te conquistar. Depois, quando ele te conquista, na verdade, o que vai priorizar nesse relacionamento é aquilo que ele sente. Então, uma pessoa que é totalmente egoísta é uma pessoa que só pensa nos seus próprios sentimentos. Então, as pessoas sempre dão uma espécie, na verdade, de traço para onde o que ela vá. Mas muitas vezes, quando você se afeiçoa tanto a essa pessoa, você não consegue verificar os traços que ela deixa, né, nos caminhos por onde ela passa. Então, uma pessoa que é estritamente egoísta e pensa somente nos seus próprios sentimentos é uma pessoa que é totalmente manipuladora e sempre vai usar, na verdade, os seus sentimentos, os próprios sentimentos, para justificar os seus atos e fazer você também como vítima. E dentro desse aspecto, tá, é uma da característica da pessoa que é totalmente manipuladora. Ela sempre vive terceirizando os seus erros e os seus fracassos. Então a culpa é sempre da outra pessoa e nunca dela mesma. Isso teremos que verificar que ter ego, tá, é algo totalmente saudável, né? Por quê? Porque você tem que pensar nos seus direitos, nos seus deveres, né? Mas viver só para o ego é algo que é totalmente doentio, porque é um mundo que é totalmente sensitivo,
né? Não, o que está em voga é aquilo que eu sinto, tá? São os meus sentimentos, não é o outro. Verificamos que uma pessoa que é totalmente manipuladora, na verdade, ela sempre deixa rastros por onde ela passa. Em todas as pessoas que a manipuladora vai se relacionando, ela sempre vai justificar o seu ato de traição, tá? Então, muitas vezes, quando uma pessoa fala de uma outra para você, à primeira vista você tem que duvidar, mas quando há várias outras pessoas, 5, 10, 15, e vai verificar esse mesmo comportamento que essa pessoa tem acerca da outra, ela terá também com você mesmo, por mais que ela te ludibrie, que no seu caso será diferente. Então, nesse espectro, você tem que se afastar de pessoas que, na verdade, terceirizam sempre os seus fracassos. Por quê? Porque o egoísta, tá? Ou então o narcisista, sempre vai dar uma de vítima. E essa sua sensação de vitimismo é contumaz. Ela não para. O problema é sempre o outro, sempre o outro, sempre o outro, e nunca da próxima, né? É sempre da outra pessoa, nunca dela mesma, né? Então ela sempre vai tolher a liberdade do outro em favor do seu próprio desejo. Então, ou seja, ela pega toda a energia psíquica do outro e usa para benefício próprio, e depois a descarta as pessoas que totalmente viveram com ela, tá? Então, essa é a característica de uma pessoa que é totalmente manipuladora, porque a princípio, quando você conhece essa pessoa, ela vai, por exemplo, verificar, tá bom? Quais são as suas necessidades, né? Vamos dizer assim, emocionais. Então, à primeira vista, você vai se apaixonar por essa pessoa, porque você sente que é uma espécie de alma gêmea, na verdade. Você encontrou alguém que é igual a você. Então, quando você encontra à primeira vista, tá? Uma pessoa que é totalmente igual a você, se desvencilhe dessa pessoa, porque essa pessoa vai ser, na verdade, uma pessoa sempre que vai tirar o seu melhor para o benefício próprio dela. Então, essas são as características, tá? De uma pessoa que é totalmente manipuladora, que com certeza, se você se relacionar com ela, você apenas será mais uma. Ou seja, por mais que ela prometa, né, que, por exemplo, que você é uma pessoa diferente, não, você não é. Você é apenas mais uma de suas vítimas. Se você, né, está gostando dos vídeos que eu estou publicando, por gentileza, dê um like no nosso canal, né? Aperta o botão das notificações, dê um joinha e divulgue o nosso pequeno trabalho. E eu agradeço sempre, tá, o carinho e a atenção de todos, e até a próxima.